Eu quero convidar você nessa manhã para você descansar. Descansar no Yeshua, descansar no Senhor. Eu sei que descansar para muitas pessoas não é fácil, não é uma tarefa fácil. É claro que descansar não é uma tarefa fácil para quem não está 100%, sabe? Mas 100% mesmo numa confiança no Deus que nunca falha. Se você confia nesse Deus, sabe? Se você confia no que ele pode fazer, no que ele é capaz de fazer, você acredita, obrigado, você acredita, você crê. Não, ele não perde controle de nada. Ele não perde controle. Ele tem todo o controle da minha vida, ele tem todo o controle do que eu faço, ele tem todo o controle do que vai estar acontecendo amanhã, segunda-feira. Ele sabe como vai ser o meu final do ano. Por mais que eu esteja aqui planejando, por mais que eu tenha, assim, pela fé eu sei que vai ser bom demais, eu tenho essa ideia, mas existe alguém que tem o domínio de tudo, que se adianta, sabe? Ele sabe como nós iremos fechar esse ano. Ele sabe como nós iremos terminar esse ano, quanto à família, quanto à vida profissional, em todos os sentidos. Por isso que nessa manhã eu quero que você realmente descanse no Senhor. E esse é o tema da pregação. Descansar em Deus é a melhor decisão da sua vida. Quero convidar você hoje, nessa manhã de domingo, para realmente descansar, dia 5 de novembro. Descansar no Senhor. E com essa rotina que a gente tem vivido hoje, eu faço a pergunta a você: como é a sua rotina? Existe momento de descanso nela? Como é o seu dia a dia? No dia a dia você para, porque é tanta coisa para fazer, são tantos compromissos, você tem um tempo que você para e fala assim: não, peraí, eu preciso descansar. Eu preciso realmente entender que eu preciso de uma direção para continuar, sabe? No que eu comecei a fazer. Você tem tempo para isso? Ou a sua rotina está consumindo todo o seu tempo? Vivemos dias de agitação, você há de concordar comigo, nos quais 1000 responsabilidades estão em nossas mãos e geram bastante preocupação. E é verdade, toda hora é uma preocupação. Todo dia nós acordamos para matar os leões da vida. É normal isso. É normal. É uma correria constante. E muitas vezes, mal temos tempo para respirar. E tem pessoas que realmente ela não consegue nem aos domingos descansar. Ela vê a semana toda e ela faz do domingo mais um dia agitado da semana. Na realidade, o domingo é o primeiro dia da semana. Mas ela não consegue descansar ao ponto de entender que o primeiro dia da semana é um dia que ela pode muito bem se reunir como igreja, estar na casa do Senhor como igreja, buscar a presença dele, buscar a direção dele, sabe? Entender que ela precisa de forças para iniciar a semana, ela não consegue iniciar uma semana sem ele, então ela vem para descansar de fato nele. Ela vem para abrir o coração, para ver o que Deus quer falar com ela. Ela não vem para argumentar alguma coisa com Deus, sabe? Ó, Senhor, o Senhor está falando isso, mas eu não acho que é assim. Eu acho que existe um outro caminho, eu acho que existe um caminho diferente desse seu. Uma direção diferente da sua. Então isso não é descansar. Até no momento que o Senhor pede a sua atenção, você não consegue ouvi-lo. Você não consegue parar para receber instruções dele. Isso não é descansar. Você precisa aprender a descansar. Nós precisamos aprender a descansar. E eu vou falar o porquê. Em meio a esse estilo de vida cada vez mais agitado, estão crescendo também diagnósticos de doenças do fundo emocional, como a depressão, a ansiedade e o estresse. É isso que leva essa agitação da vida, gente. Os médicos, psicólogos, estão com a agenda lotada. Estão com agendas lotadas. Por que os especialistas estão com as agendas lotadas? Porque o número de pessoas estressadas, o número de pessoas que estão sofrendo com a depressão, com a ansiedade aumentou. Por que aumentou o número de pessoas doentes, emocionalmente falando? Porque as pessoas têm vivido nessa agitação.
É como se ela tivesse, sabe, como o povo de Israel no deserto, rodeando e não saindo do lugar. Ora resolve uma coisa, ora resolve outra, mas a sensação que se tem é que não há descanso mesmo. Não há um dia de paz. E eu vou falar para você o porquê que você precisa descansar. Eu sei que trabalhar é importante, igreja. Eu trabalho também fora. Eu sei dos meus compromissos, eu sei. Você também tem os seus compromissos. Mas entenda que o trabalho é uma bênção. Amém? O trabalho não é uma maldição. Prova disso que em Gênesis capítulo 2, abra lá por favor, de alguém que vivia na dependência do Senhor. Olha a instrução que o Senhor deu. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha a instrução. Se o trabalho fosse maldição, então o Senhor não teria colocado isso aqui. Não teria colocado o homem nessa posição. No versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, lugar de delícias, para cuidar dele e cultivá-lo. Então o Senhor colocou o homem, aquele que não tinha pecado ainda, no jardim do Éden, no lugar de delícia, e deu a missão para esse homem, sabe, de cuidar da terra e cultivar, de cuidar e cultivar da terra. Isso é trabalho. Sendo que antes do pecado, o homem lançava a sua semente, a semente do seu trabalho, e Deus dava o crescimento. O homem não tinha aquela preocupação que uma vez lançando a semente não ia germinar, a semente não ia crescer. Ele confiava, assim, o tempo todo, que aquele que deu essa ordem, aquele que deu a direção para lançar a semente, ele era fiel para fazer ela dar frutos. Era assim a vida do homem. Por isso o Éden, nós precisamos voltar para esse lugar, porque o Éden é um lugar de descanso. Porque lá não tinha essa rotina, sabe? A rotina do homem era só essa, de depender o tempo todo de Deus. Mas aí as pessoas hoje, sabe? Porque eu quero falar para você nessa manhã, mais uma vez eu quero voltar com a palavra trabalho, porque o trabalho não é uma maldição. A maldição é o pecado. O pecado, sim, é a maldição. O trabalho não é a maldição. Então esse trabalho, essa correria, essa vida sem direção, ela é consequência do pecado que o homem, pela sua desobediência, ele fez entrar na terra. Então depois que Adão pecou, porque aqui ele vivia no lugar de delícia, aqui ele não tinha essa preocupação, essa agitação que nós temos hoje. Repito, a dependência dele era 100% em Deus. Mas depois do pecado, como você já conhece, depois que Adão e Eva obedeceram à serpente, deram a voz a uma mentira, porque eles foram enganados, depois disso, sim, vieram as punições. Aí entendemos que o pecado fez o trabalho, que é uma bênção, se tornar sacrificante, penoso. Qual foi, pastor, qual foi a sentença de Deus quanto ao trabalho depois do pecado? Gênesis capítulo 3, versículo 18. Melhor, versículo 16. Versículo 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. É claro que hoje tem opção, né, gente? Tem aquelas mulheres que optaram a não ter filho. E tem aquelas que querem ter filho e sentir essa dor. Mas eu quero falar para você que filho é uma bênção. Amém? Filho não é uma maldição. A maldição é o pecado. O pecado é uma maldição. Por isso eu não consigo acreditar em pessoas que ainda vivem no pecado e ainda ela consegue até, mesmo vivendo no pecado, falar que ela ainda descansa no Senhor. Eu não acredito no descanso numa vida onde a pessoa precisa realmente entender que o pecado não pode mais fazer parte da vida dela.
Eu acredito numa vida de descanso sem o pecado. Porque onde habita o pecado, habita a maldição. Por isso que na Santa Ceia, as pessoas têm medo de participar da Santa Ceia, porque elas falam assim, não, eu não estou preparado para participar da Santa Ceia. Eu não sou digno. Eu não sou digno de participar da Santa Ceia. Você está preparado, sim. Não, porque eu tenho medo de alguma coisa acontecer. Não, o pecado já é uma maldição. Você tem que se preocupar com o pecado. Não é com a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma bênção. O pecado que é a maldição. É o pecado que eu tenho que me livrar dele. É o pecado que eu tenho que vencer diariamente. Quando eu falo vencer, não é me esforçar tanto não, tá, gente? Porque quem está em Deus, vence o pecado porque entende que o pecado já foi levado. Já foi vencido na cruz do Calvário. Eu não preciso mais me esforçar tanto como antes. Eu não preciso mais. O Senhor já fez a parte dele. Agora cabe a mim, a você, fazer a nossa parte. De aceitar o sacrifício que foi feito. Então, quando você descansa, uma das coisas que leva você a esse descanso é essa vida longe, hoje, longe do pecado. Ah, eu sou um pecador. Sim, somos pecadores, mas não vivemos mais na maldição do pecado. Eu rejeito hoje a maldição do pecado. Por que que hoje eu não vivo mais como antes? De uma forma completamente sem direção do Pai, sabe? Fazendo aquilo que eu achava que tinha que fazer. Eu não vivo mais daquela forma que eu vivia antes. Naquele estilo de vida que eu vivia antes, porque depois que eu encontrei a Cristo, entendi tudo que Ele fez por mim na cruz, que a maldição Ele levou, que as minhas dores Ele levou, eu aceitei. E aquele fardo que eu carregava pesado, eu troquei esse fardo, ele me deu um fardo leve. Ao invés do fardo pesado que eu carregava, ele me deu um fardo leve. Porque hoje eu não vivo mais como antes. Então, ele disse aqui, esse vai ser o seu castigo, a sentença. No versículo 17. Vamos 17 agora. E o homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse. Maldita. Olha só o que é maldita, gente. Maldita é a terra por sua causa, melhor dizendo. Com sofrimento. O que diz aqui? Se alimentará dela todos os dias da sua vida. Repetindo. Vamos lá. Que coisa tremenda. E o homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu o fruto da árvore, que ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos, antes não era assim, gente, e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Versículo 19, aí entra esse esforço todo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Então, o pecado trouxe castigo. O pecado. Mas eu pergunto a você, para as pessoas que deixaram de viver numa vida de pecado, que antes herdaram toda essa maldição. Hoje, sabendo de toda essa verdade, ela deve continuar vivendo, uma vez não estando mais no pecado, uma vez não estando mais sob a maldição, ela deve continuar vivendo debaixo dessa maldição? Não pode. Ela deve ficar se matando o tempo todo, como se não recebesse aquele, eu quero aqui, aquele que deu a sua vida para você, para nos levar a entender que agora, antes dele aparecer, antes dele se manifestar, sim, o homem estava sujeito a tudo isso que nós falamos agora, toda essa agitação, toda essa correria, sabe, toda essa vida de vaidade, vida sem direção, mas depois que ele apareceu, depois que Jesus apareceu com a sua graça, eu recebi essa graça. Uma vez recebendo essa graça, eu devo continuar vivendo da mesma forma que vivia antes? Quando vivia na maldição do pecado? Não. Por isso eu preciso descansar.
Por isso eu preciso entender que em Jesus eu sou herdeiro com Ele, que em Jesus eu sou salvo, que em Jesus eu sou curado, que em Jesus eu sou livre, que em Jesus eu tenho a vida, que em Jesus foi quebrado a maldição. A maldição, por isso, igreja, olha, você não precisa hoje fazer corrente para quebra de maldição, porque a maldição foi quebrada desde o momento que Ele deu a sua vida na cruz. Não precisa. É só você entrar para esse lugar de descanso. É só você reconhecer que Ele, o Filho, pode passar por favor, Tiago, que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, já fez tudo. Tudo que ele tinha que ser, tudo que tinha que ser feito. Ele já fez. Quando eu olho para Jesus, eu encontro descanso para a minha alma. Sabe? Quando eu olho para Jesus, quando eu olho por tudo que ele fez, quando eu lembro de todo o sacrifício que ele fez, tudo que ele fez em prol da minha vida, da nossa vida, da missão que ele cumpriu, então eu descanso mesmo em Jesus. Naquela agitação toda, eu ainda paro e tenho tempo assim, Senhor, me ajuda. Senhor, se o Senhor não for comigo, realmente eu não vou chegar. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir, Senhor, resolver isso. Se o Senhor não me ajudar, sabe, Senhor, eu não vou encontrar descanso para a minha alma. A minha mente vai estar agitada o tempo todo. Sabe o que as pessoas estão sofrendo hoje? Por sofrimento antecipado. Você conhece pessoas assim? Que ela não consegue sequer descansar a mente. Elas não conseguem sequer descansar, sabe? A mente dela é tão acelerada e ela sofre antecipadamente. Por que isso acontece? Porque ela está livre. Eu acredito nisso. Mas ela ainda não tomou posse disso, sabe? Ela não tomou posse ainda desse descanso, porque no dia que ela entrar nesse descanso, ela vai parar de viver uma vida tão agitada. Por isso que você encontra hoje pessoas, mesmo estando dentro da igreja, elas não têm mais tempo para buscar Deus. Elas não têm mais tempo. Sabe por quê? Porque elas acham que uma vez parando algumas horas para buscar Deus, ela pode perder o seu tempo. Deixa eu falar algo para você. Você pode ficar 24 horas do seu dia com Deus. Você nunca vai perder seu tempo. Você vai ganhar muito mais. Muito mais. Entrando nesse lugar. Descansando nele. Existe um descanso, igreja. Existe um descanso sobrenatural para os filhos de Deus. Existe esse lugar. O mundo está pregando que não. O mundo está falando que não. O mundo está dizendo não tem. Não existe isso. Não existe isso, descanso. Existe sim esse descanso, sabe? Eu fico maravilhado quando eu ouço pessoas falar. Vou te dar um exemplo que acontece hoje. Semana passada, tem muitos casais aqui programando viagens. Eu acho isso bom demais. Para descansar um pouco das férias. Uma vida agitada e agora vem as férias. Eu acho isso bom demais, mas é interessante. Eu gosto de ouvir o relato pós-viagem, o relatório das viagens. Eu gosto de ouvir, porque você não vê ninguém chegando de viagem triste. Você não vê ninguém chegando de viagem arrependido. Tem viagem que, pastor, mas tem viagem que eu já fiz que misericórdia, quero esquecer. Você não descansou lá. Eu acho que de lá você tentou trabalhar. Eu acho que de lá você esqueceu que era um momento de você. Mas estou dando só um exemplo do descanso, tá? Eu, quando vou viajar, nossa, a Ana sabe disso. O primeiro dia é uma empolgação imensa, gente. Quando você já chega no aeroporto, sente aquele cheirinho, sabe? Aí você fala, meu Deus, a mente já... Parece que aquela preocupação que tinha antes, ela fala assim, ó, se descola mesmo, fica aqui, ó. Aí você já começa a respirar, sabe? Aí você curte. A Ana costuma falar comigo que é a brincadeira dela, tá? Ela brinca comigo. Nos primeiros dias de viagem, vamos almoçar onde? Em qual restaurante? Vamos lá. Qual o preço? Não se preocupa, não. Que preço? Descansa. Ana, descansa, Ana.
Descansa aí. Mas, Mário, são 5 dias. Ih, minha filha, Jesus é fiel. Jesus é fiel. Acontece com você? Aí no segundo dia tu... Vamos comer também. Aonde? Não, vamos em outro. Em outro restaurante. Não quero repetir a comida. Vamos em outro. É maravilha, gente. Terceiro dia também o milagre vai acontecendo. A gente vai... Aí no quarto você pensa, Senhor, falta um dia para ir embora. É aí que a gente tem que deixar isso, gente. Eu lembro que a última vez que eu fui no meu aniversário em Curitiba, e fomos no último dia tomar um café, tinha uma torta bonita, gente. Eu errei mesmo, eu reconheço. A Ana falou... O dinheiro já estava curto, a Ana olhou para a torta e falou assim, Mário, que torta linda. O que tu acha? Eu olhei para a torta e falei, quanto que é o preço? Gente, mas era um preço assim que eu falei, meu pai, um pedacinho dessa torta, eu comprava a torta toda lá no Rio. Aí eu olhei, eu falei, Ana, parece que tá seco, hein? E ela ria. E ela ria demais. Falei, Mário, você é demais. Eu falei, Ana, mas tá seco. A torta tinha acabado de... Ela falou, Mário, a torta acabou de sair. A atendente acabou de colocar ali a torta, mas a gente começa, sabe, é normal do homem. A gente começa a ficar um pouquinho preocupado no final da viagem, mas não deveria ser assim. Aí eu estou dando um exemplo da viagem, porque semana passada o Marco e a Natália tiraram os dias de férias. Chegaram aqui radiantes. O Marco chegou aqui para tocar assim, ó, flutuando. A Natália estava assim ainda, ó. Pastor, bom demais. Pastor, eu lembro disso. Porque é bom, você descansa. Você descansa. Até isso é bom para a sua família e para o seu casamento. Isso é uma bênção. E é da vontade de Deus que isso aconteça, igreja. Não é da vontade de Deus que você se bate para o trabalho e viu, não, eu sou o trabalho. Eu sei, se eu não trabalhar, eu não tenho. Descansa. O Senhor vai te dar estratégia quando você descansa para você, sabe, não se cansar, não se estressar. Pedro ficou ali a noite toda pescando, estressado. Já estava ali lá no final do dia, não tinha pego nada. Aí pegou a rede, eu fico imaginando Pedro pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar a conta de luz? Como é que eu vou pagar as contas? Lavando a rede. Como é que eu vou pagar os impostos? Meu Deus do céu. E Pedro tinha pessoas que trabalhavam com ele. E as pessoas olhando para Pedro lá, ó. Falhou de novo. E está Pedro. Aí chega Jesus. Pedro, me presta o barco. Pedro deve ter entendido nada. Eu estou aqui. Preocupado, ele me pede o barco emprestado ainda. Jesus, gente. Opa, meu Deus do céu. Eu quero estar com ele, eu quero ser igual a ele. Você quer ser parecido com ele? Você quer se tornar parecido com ele? Jesus não tinha essa preocupação. Aí ele pede o barco. Aí pega o barco, começa a pregar do barco. E Pedro fica ali ouvindo, participando do culto. É como se você estivesse aqui agora muito preocupado e você está aqui me ouvindo, sabe? Você entrou aqui agitado, já pensou no dia de amanhã. Ô, pastor, está chegando dia 10, eu tenho tanta coisa para resolver. Ih, meu Deus, a minha cabeça está assim. Aí Deus fala assim, ó, para me ouvir. Aí Pedro parou para ouvir. Aí depois que o culto terminou, Jesus falou assim, Pedro, pega a rede e lança lá do lado, olha a direção, lança do seu lado direito. Direção. Pedro, Senhor, trabalhamos a noite toda, mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E quando ele lançou a rede, foi tanta fartura, tantos peixes, que o barco quase afundou e teve que buscar, teve que chamar, sabe, chamar por ajuda, buscar ajuda para que as outras pessoas viessem ajudar. É assim que Deus faz. Eu estava comentando com a Ana que no deserto, quando Jesus estava lá com mais de 5.000 pessoas com fome, e no deserto, quando apareceu aquele menino com 5 pães e 2 peixes, você acha que Jesus já não sabia que existia um menino ali? Ele pediu para o discípulo ver, mas ele já sabia o que ia fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer, gente. Ele sempre, na nossa mente, né? Não, ele vai improvisar, não, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele tem a solução para tudo. Somos nós que nos desesperamos. Somos nós que às vezes tomamos a frente dele. Fala, não, Senhor, eu quero tomar a tua frente, não vou esperar não. Eu não vou esperar não, tem que me adiantar, Jesus, tem que me adiantar. Você conhece alguém assim? Que você desespera?
Às vezes, eu sofro com isso também, eu tenho que me corrigir. Quando o Senhor fala, Mário, espera. Antes eu era mais. Hoje eu consigo esperar mais. Hoje eu consigo confiar mais. Muito mais do que antes. Mas quantas vezes eu sofri por antecipação? Quantas vezes eu tomei decisões que não deveria ter tomado? Por não descansar. Por achar que não. Será que o Senhor vai fazer mesmo? Será que vai dar tempo? Descansar em Deus é viver com a agenda vazia. Ou poder passar o dia... Descansar em Deus não é viver, melhor dizendo, com a agenda vazia, ou poder passar o dia inteiro sem responsabilidade nenhuma. Sem responsabilidade nenhuma. Sabe, quando eu descanso, não quer dizer que eu vou ficar parado, igreja. O descansar não é não fazer nada. Não é ter uma agenda vazia. Não. Mas é realmente você... Opa! Eu só vou fazer o que ele mandar eu fazer. Eu só vou dar um passo se ele me der a direção. Eu só vou fazer o que realmente vai vir dele. Porque às vezes a pessoa pensa que o descansar é não fazer nada. E não é isso. Deus nunca foi contra o trabalho. Ele sempre foi a favor do trabalho. Agora, o pecado trouxe o trabalho penoso, do suor. A terra foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada pelo pecado. Mas, quando eu olho para Jesus, eu descanso nele, eu lembro de tudo que ele fez lá atrás. Tudo que ele fez lá atrás. E essa terra que foi amaldiçoada pelo pecado, e por isso homens não conseguem descansar hoje, muitos, por não estar em Jesus, essa terra começou a ser abençoada quando Jesus colocou os pés nela. Sendo que aconteceu algo no Getsemane, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Em Lucas capítulo 22, acontece algo que é uma prova que naquele momento, a terra, através de Jesus, na vida daqueles que creem, estava acontecendo uma mudança. Lucas capítulo 22, versículo 43. Lucas 22. No Evangelho de Lucas 22, versículo 43. Olha o que aconteceu aqui. A gente entende que o sangue foi derramado na cruz. Sim, o sangue foi derramado na cruz. Mas o Getsemane, no Monte das Oliveiras, deixa eu ver aqui, versículo 43. Lucas vai relatar: apareceu então o anjo do Senhor que o fortalecia. Você sabe que Jesus estava aqui em agonia, Jesus estava aqui prestes a ser preso, para se entregar por todos nós, para morrer por todos nós. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Você acredita que Deus envia anjos ainda hoje? Você acredita que Deus envia anjos quando nós realmente confiamos? Eu acredito. Eu acredito nisso. Tem pessoas que não acreditam mais nisso. O Senhor dá ordem aos seus anjos. Eu acredito. Quantos livramentos você já recebeu? Eu tenho vários testemunhos. E um dos testemunhos que eu tenho é que uma vez, num acidente que já estava certo a acontecer, o Senhor colocou a mão dele. Eu não sei como. Mas eu estava prestes a bater de frente com o carro que estava vindo na contramão. E eu só fechei os olhos e a sensação que eu tive é que Deus, com a sua mão poderosa, e eu acredito que ele envia antes também nessa hora, ele desviou o outro carro da minha frente. Eu não sei explicar como isso aconteceu, mas aconteceu. Uma vez eu enguicei o carro na Avenida Brasil e o carro deu um problema com alguma coisa relacionada à água. Acho que estourou alguma coisa no carro e estava vazando água e eu não pedi nada a ninguém. E eu ali desesperado, pelo menos que eu no meio da Avenida Brasil, precisando de água para colocar no carro, para poder o carro pelo menos sair do meio da pista. De repente me passa um sujeito de moto com uma garrafa de água, nem viu nada. Ele só passou e entregou.
eu não pedi. É como se ele tivesse... Como tivesse, não. O Senhor já estava assistindo isso. Vai ajudar meu servo. Vai ajudar meu filho. É assim que Deus faz. Então eu acredito. Então, nesse momento de angústia, nesse momento de dor, apareceu então do céu um anjo que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caía onde? No chão. Você sabe que tudo que Jesus fez foi através de sacrifício mesmo. Ele sacrificou. A ponto de, antes de ser levado à cruz, ele suar, sabe? Esse suor foi tão intenso que esse suor se transformou em sangue. A dor foi muito grande. Mas naquele momento que aquela terra recebeu aquele sangue, a terra sabia que algo estava acontecendo. A terra sabia que a maldição do pecado já estava sendo vencida naquele momento. Por isso que Jesus, na hora ali, naquela dor, daquela pressão, disse: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Eu vim aqui para isso. Mas naquele momento a terra já estava sofrendo uma mudança. Quando eu falo a terra, eu me refiro a pessoas que futuramente, logo após essa morte, iriam aceitar o sacrifício que foi feito por ele. Quando você recebe esse sacrifício, quando você aceita esse sacrifício, você é abençoado nele. Quando você recebe esse sacrifício, você entende a necessidade de descansar nele. Nele. Somente nele. Se por um homem o pecado entrou, e toda a humanidade pagou por isso, se pelo primeiro Adão o pecado veio, o segundo, que é Jesus, por ele, através do seu sacrifício, o pecado da humanidade foi perdoado. O pecado daqueles que antes viviam na maldição foi perdoado. Por isso, igreja, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele sempre alertou a sua igreja, sempre alertou aqueles que caminhavam com ele, que nós deveríamos, sim, não andar preocupados com nada. Que nós deveríamos, sim, nele descansar. E eu quero ler, antes de finalizar, alguns versículos que falam desse descanso. Alguns versículos que falam diretamente sobre esse descanso. Em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Só você voltar um pouquinho. Mateus 6. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 25. Aleluia. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Não é a vida mais importante que a comida, nem o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Ele pede para você olhar para as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Você recebe isso? Então ele falou, olha para os pássaros. Olha para os pássaros. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mais uma vez o Senhor, através de Paulo, falando a esse respeito da importância do descanso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido, oportuno. Lancem sobre ele um pouco da sua ansiedade. Não é isso que está escrito. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele quem? Jesus, o nosso Senhor, o nosso Pai, a graça encarnada, ele tem cuidado de nós. Você recebe isso?
E ele diz mais aqui, e é importante que você saiba disso também, em versículo 8 ele diz assim, estejam alertas e vigiem. Porque se nós não vigiarmos, voltamos de novo para esse lugar de maldição. Voltamos para esse lugar de novo, onde não conseguimos descansar. Então ele fala, vigiem, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Resista-lhe, permanecendo firme aonde, igreja? Na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm todo mundo e estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então isso é um alerta para a igreja no passado que isso a gente pode hoje aplicar para a nossa vida. É claro que quando nós estamos numa vida tão agitada, a gente ouve mais a voz do mundo que a voz de Deus. Quando você está tão agitado, você não consegue ouvir. Você está correndo. Você está agitado, você não consegue descansar. E por isso você não consegue ouvir a Deus. Mas quando você está nele, você consegue descansar. Descansar em Deus é saber que apesar de tudo que você precisa fazer, quem direciona a sua vida é Ele. Quando você toma essa decisão, escolhe também viver pela fé. Por quê? Isso é importante demais. Você escolhe viver pela... Repetindo, descansar em Deus é saber que, apesar de tudo que você precisa fazer, quem direciona a sua vida é Ele. Quando você toma essa decisão, escolhe também viver pela fé, porque essas duas coisas andam juntas. Aleluia! Então a fé, ela me traz esse descanso, essa segurança em Jesus. Que nele eu tenho o que eu preciso. Pode passar. Descansar em Deus é consequência de uma fé fortalecida. Fortalecida. Então, nesta manhã de domingo, eu quero motivar você essa semana que estamos iniciando hoje. Agora você vai ter a oportunidade, sabe, de no momento aqui da Santa Ceia, de você se assentar à mesa com o Pai. Mas esse lugar de mesa não é um lugar de agitação. Esse lugar de mesa, a mesa não é um lugar de agitação, de desespero. A mesa não é um lugar de medo. A mesa não é um lugar de dúvida. A mesa é um lugar onde você entende que você é filha, que você é filho e que você pode descansar nele, que você pode continuar confiando nele. Então, igreja, se tudo que eu falei, você teve dificuldade para gravar aí na sua mente, fica com essa primeira frase. Passa primeiro o slide. Descansa no Senhor. Escolha hoje tomar uma decisão onde você precisa realmente sair daqui com isso no seu coração. Descansar em Deus hoje é a melhor decisão da sua vida. Descansa hoje. Descansa mesmo. Sabe? Descansa. A ponto de você pegar todos os compromissos e falar assim, Senhor, eu não estou mais debaixo de maldição para ficar me matando com o trabalho. Eu não vou me adoecer. Você sabia que tem pessoas hoje com problemas, sabe, de estômago, pessoas que têm problema, gastrite e outros tipos de gastrite nervosa, tantas outras. Eu já sofri com isso. Eu fui parar na África do Sul, eu já contei isso aqui para vocês, numa emergência, aonde a doutora me perguntou, a médica me perguntou, o que você faz? Você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou pastor. Ela disse, você é pastor? Você é pastor? E está desse jeito? Você é pastor e está desse jeito? Pastor, olha para mim. Se você não mudar, coisas piores podem suceder. E ela usou o nome de uma doença que eu rejeitei na hora. Ele está repreendido. Mas ela falou, tem que falar a verdade para você. Se você não parar, essa doença, ela pode fazer parte da sua vida. Você está muito agitado, você está muito preocupado. É claro que ela não sabia de tudo que estava acontecendo com a gente. Eu tinha sido assaltado várias vezes. Eu não dominava ainda o inglês, tomando conta de 23 pastores que tinham que pregar em inglês. Tinha que fazer tudo em inglês. Então o nível de estresse era demais. Mas eu acabei indo para um lugar fora desse descanso.
por culpa minha, por duvidar, por medo, por insegurança. Mas quando eu comecei a entender que esse não era o lugar para mim, que o meu lugar era em Jesus, um lugar de descanso, então eu comecei a receber tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele tinha ao meu respeito, tudo aquilo que ele vinha falando ao meu respeito. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou livre. Ele cuida de mim, ele cuida da minha casa, ele cuida do meu ministério, ele cuida da minha igreja. Ele cuida, ele cuida. Eu comecei a declarar, ele cuida da Ana. A Ana estava com problema de saúde. Eu falei, ele cuida da Ana. Eu vou descansar, ele está cuidando dela. Ele está cuidando de tudo, ele está cuidando. E eu comecei a descansar. Nunca mais eu parei no hospital com essas crises. Nunca mais. Foi a última vez. 2 vezes. Uma aqui no Brasil e a outra na África do Sul. Eu nunca mais parei no hospital com essas crises. Seja livre. Eu convido a você nessa manhã. Vamos para o Éden. Vamos para esse lugar. Lugar de descanso. Você vai receber agora aí no seu lugar. A Vanessa, os outros voluntários vão até você. E você vai receber a Santa Ceia. E eu creio que essa palavra de descanso, ao receber a Santa Ceia, pode ficar sentado, depois você vai levantar. Mas eu gostaria de orar por você primeiro, antes de você participar. Pegue a Santa Ceia nas mãos. Segura esse cálice com pão. Segura. Descansa aí. Descansa. Final do ano vai chegando. E a gente acaba indo no ritmo do mundo. Vai dançando conforme a música. E esquecemos que quem dita as normas, os ritmos da nossa vida, é o Senhor. Aleluia. 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 Se você sente a necessidade nessa manhã, antes de participar da Santa Ceia, de pedir perdão por algo, de pedir perdão pela sua insegurança, de pedir perdão pelas dúvidas, por muitas vezes ter duvidado de muitas coisas que Deus pode fazer, pode pedir perdão. Você tem entrado nesse lugar porque Ele te tirou. Ele te tirou desse lugar. Você lembra disso? Você lembra quando Ele veio e te tirou você desse lugar? Ele tirou você. Vivíamos em trevas. Ele nos trouxe para a sua luz. Em Cristo Jesus nós fomos transportados. Vivíamos em trevas. Hoje não vivemos mais. Glória a Deus. Pelo sacrifício que foi feito. Vivíamos debaixo, de uma religiosidade. Éramos muito religiosos, achando que tudo que o Senhor falou através da sua palavra teria que ser para receber, teria que ser por merecimento, teria que fazer muito, não, tem que fazer, eu não posso parar, eu não tenho tempo para nada, eu não posso parar para orar, eu não posso parar para minha família, eu não posso parar para... Não, tudo e aquela vida agitada, e o Senhor dizendo, descansa, filho. Descansa, filha. Como aquela criança que hoje vê o pai agitado de um lado para o outro e fala, meu pai não tem tempo para mim. Por que meu pai não para para me ouvir? É assim que Deus se sente quando você não dá atenção para Ele. É assim que Deus se sente quando nós nos agitamos de um lado para o outro. Aprenda a descansar. Aprenda a descansar. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom o tempo todo. Aprenda a descansar. Aprenda a descansar. Eu quero falar para você. Aleluia. O trabalho não é uma maldição, mas o pecado é uma maldição. Aquele trabalho, penoso. Onde você é sugado por ele. Isso não é bênção, não.
ser sugado por ele. Prova que o trabalho é uma bênção, mas o pecado é a maldição, é que aonde o trabalho ele é priorizado, ele é mais importante do que a Deus, ali tem corrupção. Ali tem amor ao dinheiro. Ali tem deuses, mamon. Ali tem separação. Eu estou me referindo no meio, sabe, de lugares que você vê notícias todo dia na televisão. Todo dia é um que está se corrompendo. Todo dia é alguém que está se corrompendo. Todo dia é alguém que está fazendo coisas erradas. E você fala, meu Deus, que isso? Como pode? Pecado? Como pode fazer isso com as crianças? Pecado. Como pode fazer isso com os idosos? Pecado. Como pode mentir para o povo? Pecado. Quanto mais eles têm, mais eles querem. Eles nunca dizem basta. Eles nunca dizem basta. Eles querem mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, não importa, não quero importar com ninguém. Por isso que os filhos de Deus, eles veio para mostrar um outro lado. O lado daquele que deu a vida para que a terra, através do cristão, todo lugar que ele colocasse seus pés, sendo representante do Pai, esse lugar seria abençoado. A sua empresa é abençoada porque tem a presença de Deus. Tira a presença de Deus de lá e você vai ver. Tudo que a nossa casa é abençoada porque Deus está ali. O nosso salário é abençoado porque Deus está ali. Sabe, nós temos saúde porque Deus está nela. Aleluia, então é tudo dele, tudo pertence dele, tudo pertence a ele, tudo vem dele. Aleluia. Pega esse pedaço de pão. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Entramos nesse lugar de delícia. Assentamos à mesa com o Senhor. Assentamos à mesa com o Senhor. Aleluia. Reverenciamos o teu nome. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Obrigado pela tua vida, Pai. Obrigado, Senhor, de ter nos resgatado, por ter nos resgatado, tirado das trevas, Senhor, e ter nos transportado para a tua luz. Obrigado, Pai, por esse sacrifício, Senhor. Obrigado por essa entrega. Obrigado por esse, meu Pai, por esse corpo que foi maltratado, esse corpo que foi moído, esse corpo que foi desprezado, Senhor, sabe, por todos, mas o Senhor sabia da sua missão. O Senhor sabia da sua missão. Isso não tirou a sua paz. Isso não tirou a sua paz. Isso não impediu de o Senhor cumprir a sua missão. Aleluia. Como agora do corpo de Cristo pela fé. Tudo é pela fé.